Bom dia, Mara. Bom dia, Penha. Mauri, Tio, Jailton, Osmir. Muito obrigado pela presença de vocês. Estamos aqui no Centro de Memória para uma roda de conversa. A ideia surgiu numa reunião de trabalho aqui e que, em razão de sermos os verdadeiros protagonistas dos trabalhos, né, da prefeitura, porque os políticos entram e saem, nós ficamos, não é? Então, por que não ouvir histórias, relatos e aventuras, por que não, dos nossos colegas, dos nossos companheiros do dia a dia, né? E aqui estamos para essa roda de conversa, uma atividade do Centro de Memória, e Histórias e Memórias, né? Então, vamos dar início. Convidamos nessa edição 6 colegas, 6 amigos aqui da cultura, e vamos iniciar, então, com o companheiro, com o amigo Tio. Bom dia a Por todos. favor, fale o seu nome, quando chegou na prefeitura e onde trabalha atualmente. E, para começar, por favor. Bom dia. Fazendo teatro, fazendo personagem, esse apelido de Tio Santos, né, que era o meu personagem. Então pegou, todo mundo me chama até hoje me chama de Tio Santos. Eu entrei na prefeitura em 87 e quer dizer, tenho 35 mais ou menos, 35 anos de trabalho aqui na prefeitura. Atualmente eu coordeno a difusão cultural aqui na secretaria. E o que eu vim dividir com vocês, o meu caso tem 2 casos que eu separei assim nas minhas memórias que eu achei interessante. Um era quando eu não estava na prefeitura ainda, antes de eu entrar na prefeitura, mas eu já fazia teatro na cidade, desde a época da teatro escola, e tinha um projeto aqui na Secretaria de Cultura que chamava Conquistando Nosso Espaço. Era um projeto muito... no começo daquela divisão, antiga divisão de cultura, e esse projeto ele era muito despojado no sentido de estrutura. Eles ofereciam um caminhão, e a gente apresentava em cima do caminhão. Raramente tinha som, né? Mas nesse dia nós fomos fazer uma apresentação, nós estávamos com um espetáculo infantil. E se eu não me engano, era o Pluft e o Fantasminha. E nós fomos apresentar ali no Largo do Serraria. Era 86. Se não me engano, esse projeto era 86, 87. Ou fim de 85, 86. Não me lembro ao certo. Bem, enfim. E nós com os personagens maquiados, aquela coisa todo mundo. E nós ficamos atrás do caminhão, colocaram as crianças todas, né, na frente do caminhão, do outro lado, né, do caminhão. Nós estávamos lá, apresentamos o espetáculo, a criançada não parava, inquieta, sabe aquela molecada que não parava assim um minuto para, mesmo com os personagens fazendo a apresentação, né? No final da apresentação, esse que é o interessante. E nosso camarim, nós usamos para trocar de roupa, uma senhora emprestou uma casa. E era muito comum os moradores ajudar a prefeitura nesses eventos. Um ofertava luz, outro dava água, café, lanche até. E ela ofereceu a casa dela para servir como um camarim para a gente se trocar, que era um pouco distante do caminhão. E daí quando terminou, agradecemos, as crianças invadiram o palco. E parecia aqueles grupos que éramos famosíssimos, né? Porque eles arrancavam a roupa, puxavam a pluft, a peruca. Foi uma para tirar a gente dali da criançada, foi um sufoco.
E saímos correndo, né, segurando o figurino para voltar para a casa da mulher e finalmente trocar de roupa. E eu me lembro que era essa coisa as crianças ávidas pela cultura, né, queriam tocar os personagens, e eu me lembro muito dessa história. Uma outra história que eu queria dividir aqui com vocês foi no teatro. Posso fazer uma pergunta? Porque você estava falando que essa apresentação foi feita lá no Serraria. Nessa época não tinha ainda centros de cultural, não. Então, o único modo de chegar uma apresentação, uma atividade cultural era você indo lá, né? Ainda a rua ali do Serraria ainda era de terra. Pra vocês terem ideia de como é que é a avenida ali. Ainda era de lama, terra. E o caminhão atravessado na rua, né? E a gente fizemos a apresentação. Que é com o grupo Rodama, né? Para as memórias aí também aqui da nossa história. E a outra história, que aí eu já como agente de cultura no Teatro Clara Nunes, acho que já foi 98, mais ou menos, já existia até a Secretaria de Cultura. Foi um show musical. Eu nunca tive, em todos esses anos, eu trabalhei muitos e muitos anos no Teatro Clara Nunes, não sei se vocês se lembram disso, mas eu nunca me lembro de acabar a energia durante um evento. É muito raro isso acontecer. Aconteceu quase comigo, eu vi 2 vezes, olha, nesses anos todos, eu vi em 35 anos, eu vi 2 vezes. E uma dessas vezes, nós estávamos com a cantora Vânia Borges. Ela, com a banda, tocando e acabou a energia. Invariavelmente, a energia voltava em minutos. Né? Sozinha, ela religava. Mas quando era um problema maior, como foi o caso desse dia, a energia... Vamos esperar aqui uns 5 minutos, não voltou a energia, nada. E aí, o que a gente faz? Vamos, né, as luzes acesas já, a gente vamos ter que ocupar o teatro, que essas luzes são de emergência, e a gente não pode garantir que vai permanecer essa, porque a bateria vai descarregar. Falou, não, e o público, não, vamos ficar, nós queremos o show. Não, gente, norma de segurança não. Ela falou, eu vou fazer algumas músicas aqui na frente, mas algumas vou sentar aqui na voz e violão mesmo. Se voltar energia, é melhor, senão a gente desocupa. Eu falei, sendo assim, tudo bem. Sei que cantou ainda lá por mais meia hora e a luz começou a piscar. Eu falei, agora não dá mais. Mas o público permaneceu no escuro. Ela cantou no escuro, praticamente no escuro, luz de emergência, né? E permanecemos aí por meia hora. E foi uma coisa inédita, assim, eu nunca tinha visto uma situação como essa. Então, essa é uma lembrança que eu guardo assim, no teatro. Você vê a disponibilidade, o público é muito acolhedor, né? Foi tão acolhedor que a artista resolveu continuar o show sem microfonação, né? Voz e violão, da beira do palco mesmo. Então, esse foi um momento mágico aí da nossa história, da nossa trajetória, que eu vim compartilhar com vocês. Tá bom? Muito show. Muito obrigado, gente. Ô, tio, que beleza, hein? Você vê, apesar da gente te conhecer já há um bom tempo, essa história inicial do título, é um título isso, né? Tio Santos, é um título que você recebeu. Eu não sabia dessa história. O Osmir também não. Não sei os demais. Que beleza. É isso aí, meu caro. Eu fico imaginando a quantidade de outros eventos, de outras histórias que você passou, né, por aqui. Muito bem, vamos dar prosseguimento com a Mara. Você diga o seu nome, quando chegou na prefeitura e onde trabalha atualmente, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, meus amigos, meus colegas e amigos de trabalho, né? Bom,
eu entrei na prefeitura em 87. Em 87, meu nome é Mara, né, como todos me conhecem. Mara Regina de Souza. E eu entrei na prefeitura em 87. Na época era o José Aparecido, que era o maestro da lira, né? E eu fiz, na verdade, era contrato, não era registro, era contrato, né? A gente era contratado. E daí eu vim trabalhar nesta mesma casa aqui, é incrível, né? Que eu vim trabalhar nessa mesma casa aqui, que antigamente era DESC, era educação, mas era DESC, Secretaria de Educação, Departamento de Educação, Cultura e Esporte. Mas, assim, já não vim de imediato. Quando eu cheguei, foi o Benjamin que me levou para trabalhar no Inamar 3, né, que era uma escola. Eu trabalhei ali com a Abigail, com a Sueli, e depois de lá, adorei muito, gostei muito de trabalhar com as crianças, eu ajudava ela também na merenda, né, a servir a merenda para as crianças, e depois de lá, fui chamada para vir para a Câmara, que a Câmara era aqui, na Avenida Alda, que é o mesmo espaço das Casas Bahia, na verdade, a Casa Bahia, Castelo Branco. Então, eu trabalhei ali na Câmara, conheci Boni, todos esses meninos, né? Na verdade, o diretor da Câmara, eu não me relembro, não lembro o nome dele, mas o segundo foi o que ele faleceu recentemente. Ai, esqueci o nome dele. Seu Walter sempre fala nele, mas agora justamente eu acabei esquecendo. Que foi uma pessoa assim muito 10 assim, uma pessoa muito importante na Câmara, né? E foi uma pessoa muito boa também. Seu Corge, agora lembrei o nome dele. A sogra dele era a Dona Virgilina. Então conheci o Gabriel Gonçalves, Mito Capel, todo esse pessoal. E fui muito bem recebida pela Dona Virgilina. Ela me punha lá em cima. Muito querida também. Bom, depois da Câmara, eu vim para Educação, que era aqui, nessa mesma casa. Aí trabalhei aqui quem era a secretária de Cultura, na verdade era diretora, né? Diretora de Cultura era Elisete... eu tenho Lisete Alera. Isso, era diretora, isso. Diretora de Educação. E a Rose Michels trabalhava junto com ela. Então, eu fiquei aqui um bom tempo aqui, né? E aí, em 88, eu fui chamada, o pessoal, participa do carnaval, Mara, tal, não sei o quê. Porque eu fazia uns desfiles na gestão do Gilson, né? Que foi a primeira gestão, quando eu entrei. Então, eu fazia um desfiles de chá beneficente. Era um chá beneficente que a gente fazia. E daí participei desses desfiles, e depois o pessoal participa do carnaval também, tal, não sei o quê, você vai ganhar para a rainha. Bom, participei, fui no embalo do povo. E aí participei do carnaval e desfilei, fiquei aquele tempo, ainda depois participei em 97 também, né, que foi... Não, minto. 96, que foi na gestão do Felipe, né? Participei também. O pessoal, vai, participa. Aí eu ganhei como Miss Simpatia. Agora, em 88, eu ganhei como primeira princesa. Daí eu fiquei aqui, nessa mesma casa, participei, recebi muitos elogios, foi muito querida. Querida também, conheço a maioria do pessoal. E aí tinha pessoas que me apelidaram como... Apelidaram não, na verdade, me chamava de Maroca. A Beth da merenda falava, Maroca, tudo bem com você? Então, eu tinha apelido de Maroca, de maravilhosa, enfim. Mas fiquei aqui um bom tempo, né? Aí, depois daqui, acabei retornando atualmente.
Fui convidada pelo Absolom, uma pessoa incrível. Fui convidada para trabalhar aqui no Centro de Memória. E estou aqui até hoje, né? E agradeço a Deus e agradeço todos, né, que me convidaram a trabalhar. Tive também oportunidade na Câmara também, pelo seu Corges. Sou muito grata, porque ele fez um convite para eu trabalhar no escritório com eles. Na época era escritório, aquela parte, né? Que tinha DO, aqui na merenda era a Beth. E daí eu vim para cá e recebi também uma oportunidade. Estou até hoje, né? Então, eu estou até hoje. E agradeço a todos, né? E é só isso. Muito obrigada. Não, peraí, só isso não. A Mara contou mais histórias pra gente já, né? Eu queria voltar um pouquinho nessa coisa do carnaval, né? Você já contou uma história pra gente da questão lá da maquiagem, então não sei o quê, que era difícil e o pessoal insistiu muito e acabou te ajudando, né? Cabelo, maquiagem, essas coisas. Sim, é porque assim, na época, em 88, quando eu fui participar, né, do carnaval, eles tinham que usar um maiô, e era um maiô fio dental. Como eu não estava acostumada com isso, aí o próprio produtor jogou para mim e falou assim: minha filha, você entrou na chuva, é para se molhar. Bom, daí eu falei: nossa, não acredito que eu vou ter que usar essa roupa. Mas, enfim, eu tenho fotos guardadas aqui no Centro de Memória, até eu ia pegar, acabei esquecendo de pegar para mostrar para o pessoal, né? É uma foto desse fio dental? Não. Uma pergunta óbvia, né? Não é. Mas era assim, era bem. Eu lembro do Salvador, não sei se o Mauri estava também, mas a gente estava no palanque. Aí o Salvador chegou e queria me ver. Eu quero ver a Maroca. Eu falei assim: sai daqui. Eu ficava meio tímida, né? Porque foi o primeiro carnaval que eu participei, né? E foi muito legal, conheci muita gente. A gente também deu uma entrevista no jornal, que agora não me recordo o nome, mas foi muito bom. Então foi. E participei também de uma dança afro no teatro, né? E fiz desfiles também, que na época o diretor aqui, ele era diretor, o Silvio Leite. Que é o Silvio Leite, eu quero ver a Mara. E, assim, na verdade, aproveitei bastante esses momentos, né? Foi um momento muito bom na minha vida. E Não, o Paulo Leite tem um irmão chamado Silvio Leite, que Silvio foi vereador, Leite. né? É isso mesmo. Ah, tá. É isso mesmo. Não é esse, né? É um outro Silvio Leite. É o Silvio Esse- Leite, o diretor, é. Mas é a mesma pessoa? Mesma pessoa. Isso. Trabalhei também com o Valeu, Mauri. Jairton. Trabalhei com o Jairton também. O Jairton e a Zildinha. A gente trabalhou bastante tempo com eles. Então, fui conhecendo o pessoal. Hoje, praticamente, eu conheço quase todo mundo, né? O pessoal tudo antigo de casa, muitos faleceram, outros aposentaram, né? Enfim, mas eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada, gente. Beleza. Então vamos dar prosseguimento aqui, gente. Eu estava esperando, não sei se ainda vai ocorrer, alguma história mais picante, né? Não que as histórias até agora as contadas não foram. Porque não sei, a vida tem tempero, né? E algo picante também faz parte da história de cada um, eu tenho certeza, né? Mas vamos lá, a gente tem que ficar à vontade e contar aquilo que nos convém, aquilo que nos apraz. Então, vamos dar prosseguimento agora. Eu posso passar, então, para Penha, né? Então, vamos dar continuidade.
Por favor, Penha, seu nome, quando chegou e aonde trabalha atualmente. Bom dia, Luiz, bom dia para todos vocês. Meu nome é Maria da Penha Soares, mas eu assino Penha Soares, né? Eu cheguei em 1987, dia 6 de maio de 1987, era a gestão, o penúltimo ano da gestão do Gilson Menezes, do saudoso Gilson Menezes. É muito interessante, quando eu entrei, não era concurso, era seleção. Então, eu conversei com Paulo Afonso, a esposa dele, Efigênia, era minha professora de inglês, e eu conversei com ele. E aí ele me proporcionou a oportunidade de trabalhar na prefeitura. Eu não entrei para a locução, para a cultura. Eu entrei para a creche. Eu entrei para trabalhar lá na Ercília, lá na Rua Bituva. Então, eu estava já há 2 anos na creche. Então, eu trabalhei 87, 88, lá na Rua Bituva. Em 89, assumiu Zé Augusto, a cidade de Diadema. Ele ganhou a prefeitura e eu continuei na creche. E eu lembro bem que tinha muitos shows ainda na rua, só que não era ainda o projeto Pé na Rua, mas a prefeitura fazia shows. E era o Domingo Colorido, era o Diadema, Domingo do Rock, né? E isso foi ampliando. Foi interessante, eu vim para o show. Eu era sozinha, estava querendo curtir, juntei o pessoal da creche e vim para o show, porque ia ter o Racionais MCs, que eu nem curtia muito, mas, como ia ter, eu vim aí. E quando eu cheguei na praça, eu vi o Zé Augusto andando de um lado para o outro, agitado. E eu perguntei, o que está acontecendo aí, gente? O que está acontecendo? Ah, faltou o locutor, o que ia apresentar. E era o Henrique Martins. Ele tinha tido um problema e não estava na praça. E eu, quando o Zé Augusto passou, eu comecei a zombar. Eu estava com um grupo, comecei a zombar. Ah, isso daí qualquer um faz. Pô, tá chorando desse jeito. E aí ele ficou nervoso, porque ele era assim, ele passou por mim e disse assim, então vai lá e faz. Eu falei, opa, é agora. Atravessei e fui. E era o Racionais MCs. Eu nunca tinha feito a locução. Mas aí eu lembro que eu subi no palco, e aquilo para mim era o máximo, a praça estava cheia, e eu me senti. Então, quando eu subi, eu falava, daqui a pouquinho, Racionais MCs, vamos à contagem regressiva. E isso pegou, o público entrou no meu jogo, e foi muito legal, né? O pessoal que trabalhava comigo falou, o que você fez? Ele vai te mandar embora. Ele vai te mandar embora. Segunda-feira você pode esperar. Tudo bem, falei, agora já foi, não dá para voltar atrás, já fiz, está feito. E eu fui para a creche na segunda-feira. Quando eu cheguei na creche, a diretora falou assim, olha, você nem entra, porque já estão te chamando no gabinete. Tá vendo? Aí falaram horrores para mim. A gente disse, o que você fez, tal. E eu fui. Falei, gente, não dá para voltar atrás, eu já fiz. Aí fui para o gabinete. Quando eu cheguei lá, peraí que o doutor José Augusto quer falar com você. Falei, nossa, a coisa foi feia mesmo. Agora deu justa causa. Deu justa causa. E aí, quando eu entrei, aí ele falou assim, quem é você? Onde você está? Falou, conversou comigo e falou assim, olha, a partir de hoje você não trabalha mais na creche. Eu falei, fui mandado embora, acabou, perdi o emprego. Aí ele pegou e falou assim, a partir de hoje você vai trabalhar comigo aqui no gabinete. Então eu saí, naquele momento eu entrava, não para a cultura. Você sabia que ele era o prefeito? Sabia, eu zombei dele sabendo. Só que assim, você está com amigos, eu era nova, você vê, eu era nova. Não faz as coisas sem pensar. Sabe? E aí entrei, comecei trabalhando com eles, logo em seguida foi criado o projeto Pé na Rua.
E o projeto Pé na Rua, ele tinha aquela característica de todos os departamentos iam para a rua, né? E ali acontecia de tudo, né? Era a limpeza. O projeto era na terça-feira. Na terça-feira se reunia todas as secretarias sobre a coordenação da Arabella, e aí se reuniam todos ali para a gente organizar a ida para o bairro. E no final tinham os shows. A festa que começava de manhã, com atividade para as crianças, a matinê, o esporte, a cultura e shows. Isso virava à noite, né? E até 10h30, 11h, meia-noite, isso era de acordo. E as bandas da cidade participavam, né? E aí eu conheci inúmeras bandas, o próprio Jailton fez parte, a banda Negócios à Parte, Trio Chique Show, foi tudo nesse período, né? E eu me encantei. Só que eu comecei a ter problema em Diadema com ECAD, porque eu não era locutora. Eu fazia, mas não era. Aí eu falei, bom, eu vou lá para o Senac e vou conseguir, então, fazer o curso e pegar o documento que eu precisava, o DRT. Fui para o Senac, quando eu fiz o teste, entendeu? E o teste era assim, você criava. E eu tinha que fazer uma locução esportiva, e eu me apaixonei pelo rodeio, né? E aí eu comecei a brincar, né? Subiu no touro, ele rodopiou, vai derrubar para a direita, jogou para a esquerda. E eu comecei a brincar no Senac. Quem estava assistindo? Rolando Boldrin. Opa. E aí ele se encantou, porque ele disse uma mulher que apresenta rodeio. E eu não apresentava nada, apresentei aqui. E aí ele conversou comigo, e aí eu peguei, eles me deram a carteirinha do Senac de radialista, sem que eu fizesse o curso de radialista. Ali eu já ganhei a carteirinha, o meu DRT, foi muito tranquilo. E vim para Diadema na expectativa que eu ia fazer só shows, né? Ia desfrutar dos lindos camarins que tinham naquela época, né? Porque nós tínhamos dinheiro na época do Zé, então os camarins eram riquíssimos. Era coisa muito boa, sabe? Você comia do bom e do melhor, desfrutava do bom e do melhor. Uma época que nós, Diadema, realmente estava bem financeiramente. E assim continuou. Só que aí fizeram o caminhão de som. E eu comecei a ter que estar em todos os lugares onde precisasse de locução. E aí eu vivi uma experiência em 1990 que eu não esqueço. Foi quando teve a reintegração de posse da Vila Socialista. Eu estava em cima do caminhão, tentando apaziguar, tentando acalmar, quando os moradores revoltados tentaram virar o caminhão. E isso foi uma experiência horrível. O Manuel Boni, na época, perdeu a mão, sabe, numa bomba caseira, sabe, foi uma experiência muito ruim. Eu até quis desistir. Tem vídeo então, algumas coisas me fizeram continuar, Luiz. Eu comecei a gostar muito, eu me apaixonei pelo palco. E aí eu comecei a apresentar shows. E aí eu vou contar, todo mundo me conhece, assim, meia loucona, meia vamp, o pessoal na praça. E eu vivi uma experiência que eu acho que ninguém aqui sabe, que foi no show de Milton Nascimento. Fizeram algumas exigências. E no show diz que a Penha, o locutor tinha que estar de social. E eu não andava de social. Eu nem sabia vestir social. E eu comecei a treinar na sala de dança do Clara Nunes ali, onde hoje a companhia ensaia. E foi muito interessante, porque me puseram uma roupa social, uma saia e um salto. Só que eu não sabia andar de salto. E aí eu fiquei ensaiando com um livro na cabeça, andando para lá e para cá, porque eu tinha que apresentar Milton Nascimento, tinha que desenvolver o social. E vamos lá, ensaiei aí por um tempo e fui para o show no domingo do Milton Nascimento. Quando eu cheguei, a praça estava lotada, aquilo estava lotado. E eu subi no palco, toda na estica, assim, social. E quando eu subi, gente, eu me senti muito mal. Eu olhava para o público e eu dizia, gente, não tem nada a ver comigo. E eu falava com a voz impostada. Tinha que, sabe, porque era Milton Nascimento, né? E aí eu falava,
Daqui a pouquinho nós estaremos recebendo o cantor Milton Nascimento, mas aquilo estava me fazendo mal que vocês nem imaginam. E ele demorou para chegar. E, gente, num determinado momento eu não aguentei mais. Eu tirei o sapato social que eu estava e joguei. Falei, gente, vocês vão me desculpar, mas isso aqui não é para mim, não. E joguei o sapato. E quando eu joguei, a galera gritou. Eles acharam o máximo, eles também não estavam me reconhecendo. E foi quando o Milton Nascimento chegou com o parceiro dele, o cubano, né? E começaram a dar risada da situação. Né? Eles acharam engraçado, porque eles nunca tinham sido recebidos por uma locutora que não fosse aquela social de impostação. E eu realmente não era. Definitivamente eu era povão. Né? Então foi uma das experiências que me marcou muito, eu nunca esqueci, e depois dali nunca vesti social. Não adianta, eu sou isso que eu sou e não conseguiram me mudar. Né? E o público percebeu isso. Então foi uma das grandes experiências que eu vivi. A primeira foi em 90, depois vivi essa com Milton Nascimento. Vivi inúmeros shows. Que eu mais apresentei. Artista que mais apresentei em Diadema, Eliana de Lima. Leci Brandão. Foram os artistas que eu mais apresentei. Mas, dentre esses, eu apresentei também a Elba Ramalho, que tivemos uma situação no Eldorado, onde é hoje o Parque Ecológico, que eu lembro até hoje, quando ela foi subir no palco para ensaiar, à tarde de passar o som, e ela falou assim, ai, tá dando choque. E aí começou aquele alvoroço, está dando choque, não está dando choque, e a elétrica dizia, não está dando choque, era o Bonfim na época, eles correndo, tentando arrumar, até que eu subi para pegar o microfone, e a primeira coisa, quando eu peguei o microfone, eu tomei uma descarga, um choque, e eu falei, está dando choque, gente. O show a gente teve um prazo assim para eles conseguirem arrumar, e estava chovendo muito, foram de quase 2 horas de atraso para poder arrumar a situação. Então foram inúmeras histórias que marcaram. Uma outra história que marcou foi logo que o tio não está aqui, e eu lembro, ele participou disso quando veio Leandro e Leonardo, antes da morte do Leandro, na praça. Estava lotado aquilo, gente. Foi o maior público. Maior público que Diadema já teve. E foi colocada uma grade, uma cerca ali, uma grade de ferro, para proteger ali o palco. E aconteceu que na hora que eles subiram ao palco, o público empurrou a grade. E caiu um por cima do outro, gente pisoteada, ambulância. E a ambulância saindo com gente. Foi uma coisa muito maluca aquilo. Né? Que também, para mim, foi uma grande experiência. Mas eu tenho experiências boas até na minha vida pessoal. Foi no Domingo do Rock que eu conheci o Serginho, pai da minha filha. Né? A gente começou um relacionamento no Domingo de Rock. Né? Eu estava apresentando e ele veio, eu lembro até hoje que ele cantou Flying. E ele tinha uma voz muito aguda, então quando ele cantou Flying, eu falei, gente, a voz desse cara E eu me apaixonei. Olha o pai da minha filha. Eu estava em cima do pau. Eu falei, gente, e foi muito legal, porque quando ele desceu do palco, ele veio falar comigo. E ele falou, nossa, que voz. Você apresenta, gostei demais. E aí a gente trocou umas conversas ali e ele disse, olha, vamos marcar para a gente sair e tal. E ali começou um relacionamento que durou 6 anos e hoje eu tenho uma filha de 29 anos. Que beleza. Né? E da história dessa minha filha, do nascimento dela há 29 anos atrás, também foi muito interessante. Eu apresentava o carnaval na Avenida 7 de Setembro. Quando na Avenida 7 de Setembro eu terminei de apresentar o carnaval, já era madrugada, e comecei a sentir dor de parto. Então, ali, no dia 19 de fevereiro, eu senti as dores 4 horas depois de apresentar o carnaval. A minha filha nasceu. Né? Ou seja, quase que eu ganho ela na avenida. Né? E uma história que eu vou deixar, eu não sei quem foi, para o Jailton, eu vou deixar para o Jailton contar, que foi do carnaval. Né? Eu acho que ele lembra porque ele comentou comigo, quem estava lá na banda lembra, que foi na Avenida Doutor Ulisses Guimarães, né? Num show que a gente estava fazendo, onde eu fui parar embaixo do palco, na bateria. Eu nunca tive tanto medo como ali na avenida. E aí foi minha história.
E hoje eu não trabalho mais, eu trabalho com locução particular, né? Gravei para a Coca-Cola, para as lojas Marisa, né? Eles sempre pedem as gravações e eu faço para eles, para o Leão Lobo, que é da Telearte Produções, que é do meu irmão, então às vezes eu faço locução para eles, mas na prefeitura hoje eu estou no Centro Cultural do Serraria, estou lotada como agente de cultura. Por quê? Em 2002 eu tive um AVC, e o AVC me paralisou durante 2 anos. Eu tive que fazer um tratamento muito sério, voltei os movimentos, voltei a andar, não fui afetada na voz, mas tive problemas gravíssimos, né? E as coisas foram acontecendo, né? A minha vida mudou muito, as pessoas acham que eu não faço locução, porque hoje eu sou chamada de pastora, eu sou pastora da Igreja Batista, mas não foi isso que me parou, né? Eu continuo a mesma pessoa, o vínculo com o povo, que é a minha grande paixão, continuo amando a música, os shows, e tudo que faço é por amor, né? Mas hoje eu tenho uma filha de 29 anos, tenho uma vida pastoral, né, que eu cuido muito, muito dela, e curto. A minha vida, eu falo que aposentei curtindo a vida, a cultura, né? Isso continua. Essa é a minha história. Eu ia comentar que a primeira vez que eu vi a Penha foi num carnaval, trabalhando no carnaval, a primeira vez que eu lhe vi, né? Eu conheci você em cima do palco. É muito louco que as pessoas não sabem. E às vezes as pessoas me viam virar dia e noite acordada. Mas tem um segredo que era só meu. Eu passava as noites à base de conhaque e Coca-Cola. Eu amava conhaque, gente. Amava. A pastorinha aqui amava conhaque. Tanto que na época da Betânia, o pessoal viu ela atravessando com 2 galões de conhaque, daquele velho. Sabe aquele conhaque já de sangue de boi mesmo? E ninguém entendia nada. E ela foi direto para o palco, ali para o camarim. Ela estava levando o conhaque para me tomar. Porque eu dizia o seguinte, para aquecer a voz, preciso de conhaque. E aí o pessoal falava, bom, se é para aquecer a voz, né? Então vamos dar conhaque. Mas isso era uma farsa, tá? Não tem nada de conhaque que aquece a voz. É que eu gostava mesmo, viu? Mas foi muito bom. Muito legal, Penha. Olha, é uma alegria, uma satisfação, uma emoção muito grande escutar tudo isso. Eu diria o seguinte, se aproximar de Deus é o melhor que cada um de nós podemos fazer, não é? E você fez isso. E lembrar também do projeto Pé na Rua foi uma grande coisa bacana, porque esse projeto movimentou a prefeitura como um todo, né? Todos eram envolvidos numa ação só, bairro a bairro, isso ciclo. Entrava a mesa, saía a mesa, era essa rotina, e muito. Na época eu trabalhava no jurídico, com regularização fundiária, e a gente ia também para os bairros, para aqueles loteamentos que não possuíam regularidade diante de cartório, prefeitura, e fazia o trabalho também junto com um monte de gente. E foi muito interessante essa época vivida por todos nós, né? Muito bom. Parabéns por todos estarem aqui, obrigado. Bom dia, Vanderlei. E então vamos dar continuidade, né? Então, como é lá e cá, agora vamos passar para cá, né? Pode ser? Pode ser agora, senhor Brandão? Bom dia, pessoal. Eu agradeço o convite. Obrigado, Luiz. Obrigado, Osmir. Meu respeito à Penha, né? Eu conheço desde os primeiros dias aí na cidade. Se você conquistou tudo que conquistou, foi merecido. Eu fiquei admirado com a sua história. Mara, também trabalhamos juntos. A Mauri, Vanderlei. Meu nome é Jairton Antônio Brandão. Eu gosto de contar essa história. Eu sou nascido em Diadema. Nasci de parteira. Quase morri. Com um cordão umbilical enrolado no pescoço. Isso foi em 63. Aí, em 75, numa sexta-feira santa, eu vi uma banda tocando.
lá no Tabuão. O pai do Vanderlei passou por ela também. Eu tive a oportunidade de tocar ao lado do seu Cássio. Então, eu comecei... Isso foi na Sexta-feira Santa de 1975. Na segunda-feira eu já estava estudando música. E aí, em 77, no aniversário dessa mesma banda, a Lira Musical foi tocar na Associação Amigos de Bairros, lá do Tabuão. Eu fiquei impressionado com o trabalho da Lira, né? A nossa bandinha lá tinha um músico de cada. Era um clarinete, um trompete, um trombone. Aí eu vi, a Mauri estava no meio nesse dia, eu vi a Lira Musical de Diadema, só a parte da frente eram uns 9 clarinetes. E aí a gente tava para tocar, graças a Deus eu também tive essa bênção de poder passar o que a gente aprende adiante. Então a gente não ficou com receio, tocamos também. E nisso, o seu Aparecido, que era o maestro da Lira, naquela ocasião, me convidou para fazer parte da Lira Musical. Em 77. Meados de 77 eu vim para a Lira Musical. Eu fiz o trabalho inverso. O Amauri deve ter começado na infantil, depois passou para juvenil e depois passou para adulta. Eu fiz o contrário. Eu fui convidado para trabalhar, para tocar na Lira adulta. Aí eu fiz questão também de passar pela infantil e pela juvenil. Por quê? Eu estava muito afim de estudar. Eu era grandão no meio daquela criançada, mas isso para mim foi um aprendizado. Nisso, a gente, através dos concursos da Rádio Record e de outros concursos que tinham pelo Estado, a gente conseguiu vários títulos pela Lira, né, com as bandas, né, a Lira Infantil, a Juvenil e a Adulta, para a cidade de Diadema. Então eu tenho muito orgulho disso. Em 81, eu fui contratado também no regime CLT, né? Eu sou CLT até hoje. Fui contratado a trabalhar ao lado do seu Aparecido, na época, isso na época do Lauro Michels. Lauro Michels, tá? Trabalhei aqui no DESE e tive a oportunidade também de conhecer o pessoal da cultura. Naquela época era a Dona Leda e tinha o Alberto Chagas também. Nessa salinha aqui que está aqui atrás, era uma salinha só, né? Henrique Martins também, Henrique Martins. Então eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado de tantas pessoas boas, né? Eu não tenho muito o que falar, porque a Penha já falou, né? Esse fato do carnaval ficou muito na minha mente, né? E a gente, enquanto músico, passou por vários eventos da prefeitura. Eu não sei quantas vezes eu toquei no Teatro Clara Nunes, porque a gente tocou com a Lira no dia 8 de dezembro, se não me engano, né, Mauri? Mauri vai me lembrar, de 82, né? Que aí mudou, o Lauro entregou o teatro. Né? Então, de lá para cá, eu não sei quantas vezes que eu toquei no Teatro Clara Nunes. Acho que beiram a 100. Por que eu estou falando isso? Porque eu tive essa oportunidade. E essa oportunidade, a gente, enquanto agente cultural, trabalhador da cultura, a gente tem que repassar para os mais novos também. Isso que a gente faz no Centro Cultural que eu estou lá no Tabuão. Então, eu sempre penso, se a gente teve essa oportunidade, eu sempre falo, vocês também têm. Nunca é tarde para aprender, seja de 3 anos ou de mais idade. Tem que persistir. Ah, mas música é difícil. Não, não é difícil, você tem que persistir. Porque se você corre atrás, a Penha é um caso, né? Ela chegou junto lá no show, né? Né? Eu admiro muito essa história da Penha, porque conquistou uma coisa, sabe assim, maravilhosa. Parabéns, Penha. Outras histórias a respeito de carnaval, dessas andanças aí, como músico, eu deixo para os nossos amigos que vão. Eu não lembro, você acredita que eu não... Eu sei que eu estava tocando. Deixa eu contar Pois aqui, não. gente, o que aconteceu ali que foi muito interessante. Vocês estavam tocando. A gente já tinha feito matinê e estava no baile à noite. Já era madrugada e nós estávamos ali, porque a gente ia virar à noite. E num determinado momento, não sei como, eu vi um alvoroço no público
e vi um cara passando de frente do palco com um revólver. E o cara mirou no palco, gente, começou a atirar. Gente, a banda que estava, teve gente que parou embaixo da bateria, atrás da bateria, embaixo do palco. Gente, foi uma loucura isso. Ele, inclusive, ele correu na hora. Ô, Penha, você fala essa história direito. Você não foi parar debaixo do palco, não? Eu fui. Rapaz. Eu não lembro de onde que eu estava nessa hora. Esse show marcou a gente, esse carnaval, porque naquele mesmo dia morreu alguém na avenida. Foi um acerto de conta na Avenida Doutor Ulisses Guimarães. Só que a gente não tinha nada a ver com isso. Então eles criaram aquele alvoroço. Então até hoje eu lembro do cidadão com a arma pro palco. Porque aí eu achei que o negócio era com a gente. Mas ele também correu e foi muito engraçado. Só depois que a gente deu muita risada quando viu que ninguém tinha se machucado. Graças a Deus. Acho que depois a gente voltou a tocar, né? Mas é isso. Mas é isso. A minha história é essa. Estou até hoje na prefeitura, batalhando lá no Centro Cultural Tabuão, enquanto coordenação, até o momento, né? Mas a gente, como disse a Penha, tudo por amor. Se a gente não tiver amor do que faz, nada tem sentido. E a gente está aí. São 36 anos. Acho que eu sou o segundo mais velho aqui. O primeiro é a Mauri, que vai falar daqui a pouquinho. Né? Quando que você chegou na prefeitura, Jair? Você esqueceu de falar? Não, eu falei. Eu cheguei na prefeitura em 77, com o convite do Céu Aparecido. Para participar. Não, você tem mais tempo de prefeitura. Não, 46. Eu entrei em 77 para compor a Lira Musical. Em 81, eu fui contratado do regime CLT. Aí que eu comecei a trabalhar ao lado do Céu Aparecido e conheci o pessoal da cultura. Eu já conhecia, mas aí eu vim trabalhar ao lado dessas pessoas. Né? Umas já se foram, que é o caso da Dona Leda, o Henrique Martins também, mas pessoas maravilhosas que também fizeram um trabalho muito bacana pela cidade. É isso. E a gente sabe que o Jairton tem muito mais história porque ele é um arquivo vivo, né? Eu fico impressionado como ele lembra de datas, lembra de pessoas, lembra de nomes. Eu acho incrível, invejoso até, né? E tomara que permaneça, né, ainda entre nós, né, diante de tantas aposentadorias, né, de tantas saídas, né, de gente importante, de amigos e colegas aqui da cultura. Mas é isso, né? Tudo tem um período, tudo tem um tempo de jornada, né? Muito legal. Parabéns, meu caro Jailton. O lá e cá, agora a gente chama aqui a presença do nosso querido também Mauri. Por favor, nome completo, quando chegou na prefeitura e onde trabalha atualmente. Muito bom dia a todos. Meu nome é Mauri Feitosa da Silva. A minha família, eu tenho uma ligação muito grande com Diadema. Eu queria ter nascido aqui, mas eu me sinto como nasci aqui. A minha família chegou aqui em 69. Esse local aqui era das fleiras. Eu vinha, moleque, pegar mexa aqui atrás. Roubar mexa com as freiras correndo atrás da gente. Era roubar. Que a gente pulava aqui atrás e vinha. Aí eu sempre comecei a estudar no João Ramalho. O meu sonho era tocar na fanfarra. Aí em 74, eu fui com a minha mãe lá, que eu já estudava lá, fazer inscrição na fanfarra, mas não tinha vaga. Aí a mulher do Senhor Aparecido dava aula no João Ramalho para mim e falou que estava iniciando uma banda infantil em Diadema, se minha mãe não queria me matricular. E eu vim para cá e me matriculei em 74. Não tocava nada. Eu comecei com o Valdeci e o Nazareno. E ele me deu, eu já queria chegar e tocar saxofone, que era o meu sonho. Ele me deu o pistão, eu fiquei bravo. Cheguei em casa, falei, mãe, aquele homem me deu um pintão para tocar e eu não quero. Aí minha mãe, não sei o que, pintão. E aí foi indo. Em 74, eu tinha 11 anos. E aí comecei a iniciar na bandinha, tocar tal. O Valdeci fazia a gente jogar. Aí comecei ele fazia amistoso com a banda, jogando futebol. E um dia nós fomos jogar com o seu Mário. Aí participei também da escolinha do seu Mário também no mesmo ano.
Então, por isso que eu tenho uma ligação muito forte, tanto na banda como com o futebol, que eu representei a cidade no futebol e nos jogos regionais também, representando o Diadema. Tá? E aí passei da infantil, infanto-juvenil e lira musical. Que a minha primeira apresentação, a gente foi tocar, foi em Ilha Solteira, com a Jardineira. Não sei se quase poucas pessoas lembram da Jardineira. A Jardineira quebrou. Nós dormimos a noite inteira naqueles bancos horríveis no meio da estrada. Mas era alegria, tal, foi muito legal. E em 1980, eu precisava trabalhar. Eu fazia na época, saía procurando emprego, quase saí da banda, quase saí do futebol. E aí comecei a trabalhar na prefeitura em 1980, dia 8 de fevereiro de 80. Comecei a trabalhar na biblioteca de Diadema, que era lá na Antônio Ipiranga. Depois eu vim para cá, para a secretaria, era DEC, Departamento de Cultura e Esporte. Trabalhar aqui nesse pedaço. Trabalhei aqui na cultura com a dona Leda. O diretor na época era o Chaim, Maurício Benedito Chaim, e o Aparecido era assistente dele. Depois fui para o esporte, que era aqui embaixo também. E aí estou até hoje. Hoje eu trabalho no RH da Secretaria de Cultura. Já passei para o Centro Cultural, por biblioteca. Enfim, trabalhei tudo. E tenho duas histórias assim que me marcou muito. Como o Jairto falou, no dia da inauguração do teatro, passou um filme chamado O Homem que Virou Suco. E nessa época, as pessoas não tinham muita informação. Então o teatro lotou achando que o cara ia virar suco. Né? Mas lotou. Quando eles viram que não era, que era a história vinha arrumar emprego em São Paulo, aí começaram a ir embora xingando as pessoas. Porque achavam que o cara ia virar suco. Eu achei isso me marcou até hoje, eu lembro disso. E a outra vez foi quando a gente começou aqui a trabalhar no Domingo Colorido, que depois virou Pé na Rua, enfim, um monte de coisa. A primeira vez que nós fomos trabalhar num domingo, a gente foi lá na Jardim das Nações. Aí a gente levou bola de basquete, umas bolas medicinal que hoje não existe mais, e começando a distribuir para as crianças brincar lá. As crianças pegou e fugiu com as bolas, com tudo. Achando que era presente. E para ir buscar, quem vai? Não vai ninguém. Mas foi muito legal. Foi muito legal. Isso marcou muito. E estou até hoje aqui. E tem muito mais história. Se eu for contar aqui, nós vamos ficar o dia inteiro. Não mas tem umas que comprometem muita gente. Ó, Mauri, você vinha tomar cafezinho, lembra? Se na época tinha uma padaria aqui, onde a Secretaria de Cultura e a prefeitura fazia pãozinho, acho que era o prefeito era o Gilson. E a gente, no intervalo, recebia uns pãozinhos para tomar café. E quem fazia café na época era a Mara, a Irene, e tinha, como chamava aquela baixinha? A Cícera. E a Dona Lourdes. Dona Lourdes. Então eu conheço a Mara também desde 1900 e nada. É isso. Mas, Amaury, eu acho que você tem que continuar na música. Eu já te falei isso. Né? A minha época já passou. O seu Aparecido, lembra daquele ditado que o seu Aparecido falava? Tá no vídeo, né? O músico é como a cigarra, ela morre cantando. A gente não quer que ninguém morra, nem o músico, e o músico morre tocando. Quem Pensa sabe nisso. disso? Eu quero trazer você para tocar conosco, né? Obrigado, Mauri. Nossa, mãe. A riqueza de detalhes, a riqueza das histórias estão nos detalhes, né? Porque essas relações, né, com os colegas, com os amigos, com os companheiros de trabalho, elas trazem, quando a gente relembra, um sentimento, né, de que você viveu realmente intensamente esses momentos, né? E eu não sei se você vai lembrar, porque a gente tinha nos departamentos tinha uns times de futebol, não sei se você lembra disso. E a primeira pessoa que me chamou para jogar na Finanças foi você, que me fez uma ligação quando eu trabalhava aqui embaixo. Eu não sei se você lembra disso. Era você, o Giba, o Glans, o Mário. Não sei se você lembra disso. Mauri, eu não lembro. Infelizmente, não lembro.
Você sempre teve minha admiração, talvez pelo jeito calmo, tranquilo, olhar sereno. Não sei se você lembra disso, eu sempre te admirei, conhecia, te cumprimentava, onde você estava eu ia lá apertar sua mão e dar um abraço, né? Mas é isso, a gente pega a afeição pelas pessoas, pelo que elas são, né? E eu também tenho muito orgulho, mas infelizmente esse detalhe aí está me falhando aqui a memória. Bom, ok, muito obrigado, Mauri. Então agora a gente prossegue lá e cá, passando agora para o lado direito, o nosso querido amigo Vanderlei. O protocolo é você ficar à vontade. Não, mas tem que se apresentar como que você falou para mim? Pois não. Seu nome completo, quando chegou na prefeitura e aonde está trabalhando atualmente. Bom, meu nome é Vanderlei Cesário da Silva. Eu comecei na prefeitura como guardinha em 80, né, pela Sodiprom. E hoje estou na Secretaria de Educação. Eu até brinco, eu falo para as pessoas que eu estou dentro do espectro autista porque eu comecei menino. Quer dizer, eu estou no meu primeiro emprego desde os 12 anos e nunca saí. Eu falo, pô, acho que eu estou acostumado com a coisa regularzinha, né? E a minha trajetória se confunde um pouco com a do Amaury e do Jairton, apesar que sou um pouco mais novo, né? E no meu caso foi assim, eu fui guardinha da Finanças, aí chegou lá o pessoal e falou, você devia tocar na banda que nem seu pai, e tal, porque meu pai já tocava na banda, meu avô já era músico. Aí eu falei, eu resolvi fazer isso. Quando eu resolvi fazer, eu queria tocar trompete. Porque meu avô tocava, meu pai tocava. Aí cheguei aqui, tinha muito trompetista. Aí eu herdei um clarinete. Clarinete você herda. Pega isso aí, ó, tem isso aí. Moleque pobre, vou querer ganhar meu dinheirinho, né? Vamos tocar esse negócio aí. Eu não reclamei, amor. Eu aceitei e toco o barco. Que nessa época, eu lembro que antes, até um pouco, quando eu era guardinha, eu lembro que saiu um negócio no jornal que era um desvio de pedra preciosa na época, que envolvia o ministro da Justiça, Ibrahim Abiakel, Maluf e companhia. Tirei cópia escondida na prefeitura e levei na escola. Aí chamaram meu pai na escola. Aí eu tô lá com meu pai, o cara dando uma ralada no meu pai. Toma cuidado com esse moleque, que ele pode virar um extremo esquerdo. Eu não entendi, foi nada. Chegou lá falando, pai, você se preocupa com coisa que tem nada a ver com sua idade, moleque? Então, eu sempre tive essa visão. Até quando, e com relação a própria trajetória aqui nossa, né? A gente se confunde um pouco com a própria transformação da cidade. Por quê? A gente é de uma geração anterior ao Centro Cultural, que tem o Gilson Menezes, que foi a gestão que, para mim, mais popular que eu já vi, de participação popular, né? Quando o PT ganha em Diadema, isso também impacta a gente, né? Então, lógico, o nosso trabalho, a gente é servidor. E aí a gente começa a participar desses eventos nos bairros, né? Que são, como ele falou, Domingo Colorido, tinha vários nomes, né? Então, você, pé na rua, que era o quê? Basicamente participação popular. Conquistando nosso espaço. E hoje também tem o Cultura na Rua, tem vários outros eventos que acaba sendo, só muda o nome, mas a prática acaba sendo sempre a mesma, de você levar a cultura para a periferia e tal. E eu lembro que quando surgiu os centros culturais com o Zé Augusto, que o primeiro foi do Campanário, era o Centro Juvenil de Cultura. E no Campanário, o Centro Cultural era o antigo Canil. Porque eu morava no Taboão e ia lá buscar meu cachorro, né? E hoje tem a Avenida Luiz Carlos Prestes, era um córrego ali, na verdade. Ele nunca atravessava uma pinguelinha ali. Eu ficava com a raiva da carrocinha, aquele moleque. Todo mundo queria tirar pedra na carrocinha. E aí surgiu o Centro Juvenil de Cultura, foi o primeiro, que acho que quem foi trabalhar lá foi o Everaldo e o tio, se eu não me engano. Aí depois começou a ter os centros culturais nos bairros. E a gente começa a perceber também a própria transformação da cultura da cidade, né, com as oficinas. Porque não tinha só mais a banda e a escolinha da banda, né? E eu ainda, para vir para a banda, como foi no meu caso, foi o seguinte, existia um músico da banda que ele trabalhava na escola lá perto de casa e só tinha 2 turnos. Um turno de manhã, um turno à tarde, e tinha um turno vazio. E ele dava aula para a gente lá. A gente ficava lá rezando o Bona. Dó. Era uma beleza. De cada 10 ficava 2, né? Pra você ver como que era o negócio. Só ficava quem queria mesmo. E de lá, quando eu vim para a banda, eu também não passei pela infantil, pela juvenil. Eu vim direto para a lira. Porque tinha um instrumento que ninguém queria tocar. Eu falei, dá aí para mim. Era outro que ninguém queria tocar. Eu peguei era um pícolo antigo, né? E acabei ficando na banda nesse período. Então eu pude ver essa transformação e essas possibilidades. E participando de todas as inaugurações. A gente tinha por dever de ofício estar nesses locais, né? E então a gente pôde ver essa transformação da cidade, numa cidade
com essa fama de violenta, né? Para uma cidade que tem, no espaço de 30 km², tem 10 centros culturais, 11 bibliotecas públicas, primeira fábrica de cultura fora do município de São Paulo, Casa da Música, Centro de Memória, Museu de Arte Popular, Circo Escola e Céu das Artes. Agora, só para efeito de comparação, aqui do lado da cidade de Ademar, onde a Mauri mora, né? Ali é a subprefeitura de Ademar, não é? Ali onde você morava. Guacuri é subprefeitura da cidade de Ademar, que envolve Guacuri, Doroteia, Cidade de Júlia, Missionária. Lá tem 38 km² e não tem nenhum centro cultural. Eu costumo dizer que tem uma frase que define bem, né? Que onde não há cultura, violência ou espetáculo, nós já tivemos isso aqui, a gente sabe disso. Que a cultura ela tem esse viés de transformar. Por quê? A família educa, a escola forma, o trabalho da dignidade, a cultura humaniza. Então a gente pôde ver isso tudo. E as histórias que eu tenho para contar é nessa linha, né? De você ver essa transformação. Hoje, por exemplo, você tem a maior revelação do piano erudito brasileiro dos últimos 30 anos, criado aqui na Washington Luiz, que é o Christian Boudou. Pensa, dos últimos 30 anos é nascido e criado em Diadema. É a maior revelação do piano. Você tem o Douglas do trombone, que foi aluno nosso, que mora no Dia das Nações, que toca com o seu Jorge, toca com o menino lá, Alexandre Pires. Você tem o próprio Hamilton, que fundou Só para Contrariar. Você tem hoje, por exemplo, o Netão, que trabalhava nos últimos 10 anos com a Elza Soares. A mostra de artes nossa, que é uma coisa super legal. Ele falou, Vanderlei, foi naquele palco que eu me constituí artista. Que a gente via, nós enquanto funcionários, via a mostra de artes como um espaço de acolhimento, daquele espaço para quem não tem palco. Né? Que quando a mostra de artes, inclusive, não era competitiva, de inscrição de música, você tinha mais de 100 inscrição, 130. Hoje você tem 30, né? Hoje é competitiva. E mesmo assim, hoje está no outro viés, a régua subiu um pouco, né? Então as coisas vão evoluindo. E a gente vai acompanhando essa evolução. E falando do carnaval, Pen, o que aconteceu lá, eu até brinco, eu conto assim, como se eu falo assim, ó, estava tocando no carnaval, eu falo, lembra daquele senhor que bateu um cajado e abriu o mar? Exatamente, o cara tirou, pau! Meu amigo, abriu um monte para cá, um monte para lá, devia ter umas 30 mil pessoas. Aí você via lá no chão, chinelo, relógio quebrado, dente de ouro, caído no chão. Foi muito louco. Mas, graças a Deus, foi uma única vez, né? Então, depois disso aí foi evoluindo. Tudo bem que atiraram uma garrafa no palco na gente, né? Uma vez, mas faz parte. Aí começamos também a mudar, nós começamos a aprender com isso, né? Começamos a reduzir o tempo dos bailes. E tinha esse viés, né? Do direito à cultura. A cultura como direito social de fato, né? Então, você tem essas possibilidades. E essas transformações que a gente vê, que aqui foi o DES, hoje é o Centro de Memória. Aí hoje você tem uma Secretaria de Cultura, eu comecei a Divisão de Cultura, né? E falando assim, hoje você tem uma vida na cultura da cidade que independe da Secretaria de Cultura. Você tem o Coletivo 217, que é um exemplo disso. Você tem o Conselho Municipal de Cultura, que acho que Diadema foi uma das primeiras cidades, talvez uma das primeiras do Estado a ter um Conselho Municipal de Cultura, até um Fundo Municipal de Cultura, mas foi uma discussão de 20 anos, né? Porque a cultura, ela sempre, como nós somos um país com muita dificuldade, ela tem pouco orçamento e acaba não sendo muita prioridade, né? Então a gente pôde acompanhar esse pessoal que chegou do concurso, como o Osmir, por exemplo, que veio do concurso público, né? A gente pôde passar essa transformação também, que eu acho super positiva, né? Da pessoa prestar um concurso e ter um cargo na área da cultura. Então, Diadema, nesse ponto, ela é referência nacional e temos a Casa do Hip Hop, que é referência internacional. Se eu não me engano, faz 50 anos esse ano o Hip Hop, e o Nelson, que é nosso amigo, foi convidado para ir para Nova York ajudar a organizar essa festa, né? Vai ser uma festa de comemoração aos 50 anos. Então, você tem uma Casa do Hip Hop, que é a referência. Nós tivemos aqui a própria festa lá, aniversário da casa, foi feito na praça, e hoje agregou com o pessoal do esporte, principalmente o pessoal do basquete, o pessoal do vôlei, né? Que você vê que teve um momento que o skate, o pessoal do skate, do skate e do basquete, o pessoal do skate teve um momento que foi esporte olímpico, que aquela menina lá, a Fadinha, já rodou aqui em Diadema, na praça lá. E você tem um pessoal do basquete muito forte, que é o pessoal do On Fire em Diadema. E nós temos hoje o melhor jogador de basquete, também é nascido e criado em Diadema, do Brasil hoje, que ganhou dos Estados Unidos e classificou o Brasil para o Mundial, que é o Jorginho, que é filho de uma professora. E eu vou contar uma história que aconteceu aqui. Que estávamos aqui quando chegou o ministro da Cultura, ministro Gilberto Gil.
Chegou no ensaio era jazz sinfônica na época, porque a letra musical ela era de vários frutos e vários nomes, né? E chegou a ter esse nome de jazz sinfônica, hoje tem outro nome, mas é sempre a base, a raiz é sempre a mesma, né? Sempre a mesma. Aí o Gilberto Gil chegou aí, coincidentemente, a gente estava ensaiando uma música chamada Mar de Copacabana, que é uma música do Gilberto Gil. Aí ele começou a contar a história dessa música. Ele falou, eu estava com a minha namorada... Como? Foi por acaso. Imagina, a gente fazia um repertório, né? E aconteceu que tinha um arranjo muito legal do Mar de Copacabana, foi por acaso, é verdade. E esse arranjo, ele começou a contar a história da música. Como surgiu a música? Ele falou, olha, estava com a minha namorada na época, qual é o nome da esposa? Eu esqueci, ele falou um nome para mim. Flora, acho que é Flora, não sei, não lembro. E aí ele estava olhando para o mar e ela falou assim para ele, você me daria esse mar de presente? Aí ele escreveu Mar de Copacabana para ela. Que fala disso, você me pediu esse mar e tal. E começamos a conversar. Aí estava o pessoal lá dentro, o pessoal ministro falou, calma, o pessoal lá pode esperar. Porque o pessoal queria acelerar a agenda dele. Ele começou a se sentir muito à vontade com a gente, e começamos a conversar, ele começou a contar a história da música, depois ele começou a entrar em outros assuntos, né? E, beleza, aí depois teve uma recepção nesse espaço para ele aqui. Ele foi, inclusive, lá, Mauri, onde tinha lá a padaria, conheceu as mulheres que faziam, né, comeu um pão lá e tal, e ele... Nesse espaço aqui, estava aqui, a minha esposa estava comigo aqui, que ela, né, trabalhava na secretaria aqui em cima de esportes, professora. Aí ela falou para mim, pede um autógrafo para ele para mim. Eu falei, cara, pô, mas como a gente, depois eu aprendi, depois que eu casei, depois você apaga aí, que ou o cara é dominado e é mentiroso depois que casa. Eu falei, vou ter que ir lá, né? Eu falei, ô ministro, dá licença. Pois não. Minha esposa ali, ela queria um autógrafo. Já cumprimentei. Ela foi lá, beijou, abraçou. Aí beleza, né? Deu autógrafo, acho que o Absolon até tirou uma foto minha conversando com ele, né? E na época até falei para ele assim, olha, você está mexendo lá na questão do cinema, não tem uma coisa para mexer com a música? Falei, um problema de cada vez, né? Porque o cinema já dava, lembra o audiovisual dava muito problema. Desvio de recursos, outros problemas. Eu falei, não, a gente estava pensando muito na ordem dos músicos. A gente podia pensar em alguma coisa para os músicos do país, né? Não, uma coisa de cada vez, né? E comentando que também, a gente comentou que a coisa da música é legal, mas tem uma coisa muito sacal de repetição, né? Você vai gravar, aí você grava, aí não tá legal, você volta. E música tem muito disso, né? É uma coisa que você termina de tocar, começa tudo de novo. Aí o pessoal chegou para mim e falou assim, Vanderlei, você percebeu que ele tá de olho na sua mulher? Eu falei, tá zoando. Não, você não viu como ele foi lá, beijou, abraçou. Eu falei, é lógico que estavam tirando o sarro da minha cara. Eu falei, vou dar um rodo nesse cara aí, bicho. Porque ele não conhece o pessoal de Diadema. Ele vai ver que é. Mas na verdade não, é uma pessoa muito gentil, né? Mas foi bem interessante. Fora as pessoas que a gente conheceu durante a vida, né, Gerto? Nós tiramos foto lá com quem? Como que era? O Belchior, Noite Ilustrada e tantos outros, né? Mas Diadema, nesse ponto, até hoje, mesmo quando teve a teia cultural, nos encontros que tinham fora, Diadema sempre foi referência. Né? Porque uma cidade como essa, com 30 quilômetros quadrados, com tantos equipamentos públicos, é sinal de que realmente as pessoas aqui, elas entendem a cultura como uma parte importante da vida das pessoas, porque as pessoas não querem só comida, não. Elas também querem diversão e arte. Então é isso. E o ministro, ter tido aqui um ministro da cultura no exercício da função, que além de tudo é uma lenda da nossa cultura popular, é um privilégio. Fora outras pessoas que passaram aqui, como Luiz Carlos Prestes e tantos outros, mas pensando em cultura, você ter tido um ministro da cultura numa cidade como Diadema, né? Uma cidade dentro do contexto do país, e tantas cidades, né? Uma cidade como essa, é orgulho para a gente, sim. E ter essas pessoas, como eu falei, esse menino que hoje, inclusive estava na Suécia há pouco tempo, que ele não nega, ele cita a cidade, toda na entrevista dele, ele fala dele, isso me enche de orgulho, apesar de eu não ter nascido aqui também. Eu sou de São Bernardo, sou batateiro, nasci lá e vim para cá com 7 anos. Então é isso que eu tenho para contar. Essa história do Gilberto Gil aqui me alegra muito. Foi muito bom. O Vanderlei falou uma coisinha aqui, lembrou? Aí eu lembrei também que o Pepeu Gomes esteve na inauguração da Casa da Música. O Pepeu Gomes e a Inesita Barroso. Exato. E aí o Pepeu Gomes pegou um tuba e começou a tocar. Era o tuba do seu pai? Era. Não, na verdade é o seguinte, a parte que eu lembro é quando ele pegou uma caixa e estava tendo inauguração e contrataram aqueles seresteiros lá, como que é? Urbanos lá, como que é o nome? Trovadores urbanos. Trovadores urbanos. Aí o pessoal cantando, o Pepeu Gomes mandou a ver na caixa. Aí chegou a secretária, foi doida para chamar a atenção da gente, quando ela viu que era o Pepeu Gomes lá.
Mas nesse momento ele estava tocando tuba. Ah, O tá. Pepeu Gomes tocou a tuba. Você já viu? Eu vi ele na só caixa. Zafone. Ele conversando com o seu Ivanildo, lá, aqueles pernambucanos, né? Isso. E aí eu lembro disso. E outra, esse dia foi engraçado. Porque, e o Pepeu Gomes, ele nossa, é que é coisa de acabar. Eu lembrei de outra coisa também que você falou, Diego, você ia falar, da inauguração, que foi muito interessante. Mas eu vou lembrar, eu lembro de um caso também assim. Caramba, agora me fugiu. É que você falou, eu lembrei, mas já vou tentar lembrar disso aí. Tem a ver com a inauguração desse dia também. Que foi bem interessante. Bom, mas é isso, né? Então, por enquanto é isso. Mas eu acho que tem outra coisa que você falou que... Não, peraí, mas teve outro caso. Quer ver? Você falou do... Teve a Inesita Barroso. Eu lembro dela o seguinte, meu pai chegou para ela e falou assim, sou um grande fã seu. Ela olhou para ele assim, bom, se você é um grande fã meu, qual é o meu primeiro sucesso? É lógico que todo mundo, né, do entorno falou, não, senhor, não é... Fala aí o que você falou. Marvada Pinga. Não, senhor. Todo mundo esperava a Marvada Pinga. O papai falou assim, Lampião de Gás. Ela, você realmente é um fã meu. Essa foi legal. Você falou do Lampião de Gás. Eu lembro que o saudoso Lauro Michels, nós inauguramos a iluminação lá no Morro do Samba. Lembra? É verdade. E nós tocamos Lampião de Gás. O Lauro pediu e a Lira tocou. Lampião de Gás. Inauguração de luz. Ela baixa a batida, né? Lampião de Gás. Então cabe esclarecer uma coisa, ó, pessoal. A Lira, ela tem quantos anos? 68. Quantos anos? 55 anos. Diadema tem quantos anos? Então, a história da Lira se confunde com a história da cidade. Então, tudo que se inaugurava chamava até batizado de boneca. O que pensasse, chamavam-se a Lira. Eventos do Rotary, que é muito forte em Diadema. O Rotary em Diadema é dono das entidades que tem aqui. Do Lions, da maçonaria, da Igreja Católica. Quantas procissões. Nós tocamos na Igreja Católica. Eu tocava na Igreja Católica. A gente tocava naquele centro lá também, no dia de Cosme e Damião, no Campanário, que eu não consigo lembrar o nome. Você lembra, Amor, do nome? A gente ia lá para tocar, para ganhar doce. Eu tocava até hoje o pessoal da Assembleia de Deus do Taboão me chama para tocar lá. Então o músico é assim, é eclético. Se é uma coisa positiva, não importa se é na Umbanda, no Candomblé, na maçonaria, no Raios, não importa. Tanto que depois da pandemia, eu fiz 34 apresentações para a Secretaria de Cultura, 29 sem ganhar um centavo, em um semestre só. Na verdade, foi em 4 meses. Porque nosso papel é esse, o papel da cultura é esse. A gente tem que trazer para essas pessoas esse momento de descontração e do encontro. Né? Como quando eu conversei com o rapaz a respeito da festa junina, né? Um evento grande, falei, olha, naquele espaço você tem as barracas que são das entidades, que às vezes você não tem dinheiro, você nem lembra de ajudar uma entidade, mas se você vai lá e compra uma coxinha, você está ajudando. Então a gente participou de muitas campanhas por Rotary, por Lions, que são muito meritórias, assim, arrecadar leite, levar fralda geriátrica e outros tipos de campanha. Então a história da cidade se confunde com a história da banda. Toda a história cultural da cidade. Que o pessoal aqui, eles respeitam muito a gente. Mesmo o pessoal que chega, né? Que hoje você tem muitas vertentes. Você tem o hip hop com várias vertentes. Você tem MPB. Então hoje a Lira, ela é necessária, mas não tanto. Ela teve mais, vamos dizer, era mais necessária naquele momento. Hoje você tem várias pessoas que têm a própria produção cultural e a própria produção artística para além da cidade. Isso é muito positivo. Essa questão que você falou sobre o ecletismo e essa disponibilidade é uma característica muito própria da Lira, né? É próprio da Desde o gente. início. Todo lugar que a gente chega, a gente agrega. Até hoje, a gente foi tocar no Espaço do Júpiter, que inauguramos ele há 30 anos atrás, mais ou menos. Foram fazer um evento de cultura não. Chegou lá, tinha um senhorzinho lá. Ele começou a chegar muito perto e falou, pega o triângulo aí. Mandou ver no triângulo. Aí tinha uma moça lá, que acho que devia ser estagiária de educação física, pega o surdo aqui. E tinha o cara da capoeira, que mandou ver no berimbau, mandamos o sarrafo e agregamos todo mundo. Porque a gente sempre foi assim. Todo lugar que a gente chega, a gente agrega. No sítio Joaninha nós fizemos assim. A gente chama todo mundo, acaba virando um grande carnaval. Nós pegamos o secretário, botamos para tocar timba, o que tiver, se tiver disponibilidade.
Quantas vezes o Felipe também, que é pianista, né? Às vezes eu tava lá e falava, meu, pega aí um negócio, ele toca bem timba também. Às vezes no encontro que a gente fazia aqui na Casa da Música, não vim tocar, tá bom, mas você tá aí, daqui a pouco tá tocando. Porque o pessoal é isso, o pessoal. Não precisa tocar bem ou cantar bem, o negócio é participar, tá junto. E a Lira sempre teve esse papel mesmo, a gente é muito agregador. Porque no nosso entendimento, a cultura é isso, né? É tá junto. Porque a vida nossa, ela tem sentido compartilhada. Pra você ter uma ideia, até meu conceito de ética é nesse sentido. Eu falo que ética é obediência ao que não é obrigatório, mas é justo, é bom e coloca o coletivo acima do individual. Porque você vive coletivamente. E nosso trabalho é coletivo. Eu estava falando para minhas crianças na escola sobre isso, sobre música. Eu falei, se eu jogar esse papelzinho de bala, faz diferença? Não, faz sim. Porque se todo mundo jogar, não faz? Então em banda é assim também. Vamos falar de futebol que é mais fácil. Se eu vou lá, 50 minutos do segundo tempo, final do campeonato, tem um pênalti, eu perco o pênalti, só eu perdi o jogo? O time todo. Se eu fizer, só eu ganhei? Todos ganharam, né? Esse é o sentido da vida coletiva e é o sentido de quem toca em banda. Que a pessoa faz falta para você quando você conta com ela. Então você precisa do cara naquele momento para compor aquele arranjo. Isso aí acaba fazendo parte da nossa vida até do dia a dia mesmo. A gente consegue entender a vida de uma maneira mais que a vida tem sentido coletiva. E viver em sociedade e viver coletivamente. O Vanderlei começou a falar, você viu que não tem fim. Só lembrar de um caso. O Vanderlei também vai. A Lira tocou nas diretas já. Enterramos. Desculpa, eu não sou contra nenhum político, mas fizemos o enterro do Maluf. Era um enterro simbólico, um monte de caixão de quem votou contra as diretas. Contra a emenda Dante. Era Dante o quê? Dante Oliveira? Dante de Oliveira. Eu ia falar Dante Alighieri, ó. Cultura tá. Então aí naquele momento nós fizemos isso, né? Nós fomos lá, fizemos a marcha fúnebre, tocamos lá até a Assembleia e foi muito simbólico. Saiu em jornal e tudo. Saiu? Saiu, né? Então, a gente, assim, porque a gente acaba sendo aquele, eu falo que assim, professor é isso, professor é aquele herói anônimo que quer mudar, que traz luz para a sociedade, e o músico também, de certa forma, também acaba fazendo parte de todos esses momentos, né? Em vários momentos você tem lá aquelas pessoas que estão lá para alegrar, para motivar, para incentivar e trazer boas mensagens e boas vibrações, né? A música tem esse poder. Você tem uma ideia, Osmir? Quando teve no primeiro turno da campanha aí que teve Lula-Bolsonaro, estava uma guerra nas famílias, na sociedade. Aí eu vi o poder da música. Teve o João Carlos Martins com a Baquena Brasileira no SESI. E eu sei porque minha filha tocava na escolinha do SESI violino. Aí eu fui lá assistir. Tinha lá 400 pessoas, Amaury. Branco, preto, amarelo, preto, pobre, rico. Tinha pessoal de tudo que é entidade, maçonaria, o raio, tudo. Estava lá também todas as pessoas. Mas todo mundo estava tranquilo assistindo. Você via assim, todo mundo, independente de opinião política, de qualquer opção na vida, estavam todos sentados fazendo o quê? Se emocionando com o João Carlos Martins, com aquela mãozinha dele, com aquela dificuldade, tocando acompanhado pela orquestra. Você vê o poder da música. Tanto que no Okinawa, se você for lá, tem uma pedra grande que conta uma história interessante, que também é o poder da música. Que quando o Japão perdeu, no Brasil, os japoneses que aceitaram a derrota foram perseguidos por outros japoneses. Eles eram chamados de corações sujos. Chegaram até mortes mesmo, né? Tem um livro do Fernando Moraes e tem um filme com o Eduardo Moscovis, né? Aí você vai lá, você vê a história na pedra. E por que está na pedra? Para ficar para sempre. Que veio uma pessoa de Okinawa visitar as colônias e através da música conseguiu apaziguar essas pessoas. Ele conseguiu unir a colônia de um... Está lá escrito isso. Conseguiu unir as colônias através da música. O poder da música realmente é só assim que para você realmente poder ter a dimensão de que a vida não teria realmente sentido sem a música. A gente percebe o quanto que ganhou a Secretaria de Educação com a sua ida para lá. Porque aqui na cultura se forjam as pessoas, né? Você disse muito bem a formação que cada um da gente tem aqui na cultura. Eu já passei por algumas secretarias, poucas, mas por longo período, mas eu confesso que aqui na cultura, já um pouco mais de 10 anos que eu estou aqui, olha, o salto pessoal que eu tive é indescritível, né? Então, parabéns pela exposição de cada um de vocês.
E a gente cumpre aqui um desejo nosso aqui da equipe do Centro de Memória, de que essas edições de conversas entre funcionários, que são os verdadeiros protagonistas dos fazeres, né, da cultura, dos fazeres de outra secretaria, a gente pretende fazer, né, Osmir, né, Mara, outras edições. Essa foi a primeira edição, 6 amigos, 6 colegas que aqui estiveram, e a gente agradece muito a presença de vocês, não é? E queria agradecer também os nossos amigos aqui que estão fazendo a gravação, o Léo e o Ronaldo. Eu não esqueci, não. Eu falei o Rô, porque poderia ser Roberto. Aí você... Romério. Né? A gente tem que ser cuidadoso em tudo, né? Principalmente no que se fala. O microfone tem um poder tremendo, não é isso? O tempo a gente conseguiu em pouco menos de 1 hora, de 2 horas, né? Foram, acho que 1 hora e 50 minutos. Não? Acho que foi menos, né, Léo? 1h20. É isso mesmo. Então a gente cumpriu aqui uma atividade bem bacana e na esperança, repetindo, de valorizar cada um de vocês, cada um de nós, né? Obrigado. E a gente pretende fazer outras edições ainda com funcionários da cultura, quiçá passamos para outras secretarias, né? Porque quantas histórias, ainda que permaneçam, né? Porque os funcionários antigos estão indo embora, né? Estão indo para casa, estão indo viajar, estão indo, às vezes, até viajar fora do combinado, né? Como diria o Rolando Boldrin, né? Viajando fora do combinado. Mas Deus sabe o que faz, né? E eu queria citar também um outro grande nome que apareceu num outro momento, numa outra gestão, um outro grande nome que apareceu aqui na reinauguração da Casa da Música, que foi nada mais, nada menos que Hermeto Pascoal. Com certeza. Ele esteve aqui, né? Vocês relembraram de Inesita, de Pepeu Gomes, grande guitarrista, um dos maiores do Brasil. Com certeza. E também do primeiro nome que você citou, Vanderlei, desculpa o esquecimento. Os trovadores urbanos, né? Não? Do Gilberto Gil? Gilberto Gil. Enquanto ministro ainda. Do ministro. Eudóxia de Barros, é verdade. Sem contar os grandes nomes que passaram pelo Teatro Clara Nunes. Né? Com certeza, nossa, grandes produções. Enfim, meu Deus do céu, que falar beleza, de teatro. Que beleza que é ser brasileiro, né? E poder dizer que somos conterrâneos dessa turma de artistas que nós estamos aqui. É verdade. Então, desculpa. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. E a gente encerra aqui. Sim, a Mara vai falar. Essa roda de conversa, Histórias e Memórias, foi o título que nós demos para esse trabalho, né? E é isso aí, gente. O Centro de Memória está aberto. A gente tem essa gravação aqui muito bem realizada pelos companheiros aqui, Léo e Ronaldo. E assim a gente registrou tudo isso, né? Olha que bacana. Mara, por favor. Eu esqueci um detalhe. Eu, quando participava aqui mesmo, que era educação, era Elisete, né? E teve um show do Jorge Benjor. Não sei se a Penha se recorda. E a Elisete falou, pode subir, dona Mara, para cantar. E o Jorge Benjor me chamou. E nisso eu fiquei muito tímida, porque ele quis que eu cantasse perante ao público, né? Então a música foi Chama o Homem do 22. Aí beija o Homem do 22 e ama o Homem do 22. Aí as cenas a gente fazia, né? E aí eu fiquei conhecida em Diadema como a mulher do 22. Ai, que vergonha. E aí os caras falaram, olha lá, a mulher do 22. Nossa, foi horrível. Foi horrível. É horrível.
É, a mulher do 22. E foi isso só. Obrigada, gente. O Jorge Ben tá te devendo essa, hein? Caramba, meu. Osmir. Osmir. Eu lembro quando veio o Gonzaguinha aqui, né? Bicho mal-humorado, depois até pediu desculpa pro pessoal. Mas aí você vê o contraste. Aí quando eu estava aqui, apareceu o Rolando Boldrin perguntando para mim aqui embaixo, onde é a secretaria de... Não, não é secretaria. Acho que era departamento de educação, eu não sei direito se era secretaria na época ou era departamento, Mauri. Bem na porta. Falei, sobe aqui. Sobe aqui, o Rolando Boldrin veio aqui. Aí quando eu fui tocar lá no Rolando Boldrin, que eu toquei no programa dele lá, que o Luiz estava presente, a gente foi lá fazer com os Celesteiros de Diadema, uma homenagem a Chiquinha Gonzaga. Eu comentei com ele a respeito. Ele não lembrou muito bem disso, não. Mas ele contou uma história para mim a respeito da Dona Irã Barbosa, que o Sérgio Lara, que trabalhou aqui, uma vez pegou um ônibus com a Dona Irã, aí sentou do lado da Dona Irã, né? Chegou para ele e falou assim, eu sou um grande fã seu, dá licença. Ele foi sentar em outro banco. Aí eu comentei com o Rolando Boldrin, falou, não, ele era esquisito, a gente era, não sei se era radionovela, eles eram galã, né? Ele, o Rolando Boldrin e o Adoniran. Aí disse que foram gravar num lugar lá, né? E o Adoniran tava parando de fumar por causa da mulher dele. E aí nisso, tinha um rapaz lá, um câmera também que era fã do Adoniran e queria conversar com ele. Dá licença que eu tô trabalhando. Ele foi falar com a Adoniran, não, dá licença. Não foi conversar com o rapaz. Aí beleza, deu vontade de fumar. Só tinha uma pessoa fumando. Quem que era? Era o rapaz, né? Aí ele foi lá e pediu um cigarro pro rapaz. Opa, lógico, deu um cigarro pra Dona Irã. Aí terminou de fumar, né? O rapaz esperando pacientemente, foi querer conversar. Dá licença que eu tô trabalhando e foi embora. O Rolando Boldrin contou, né? Então deve ser verdade. É isso. Essa foi boa. Então, beleza. Muito bem. A gente encerra. Eu acho que só dizer que é sempre um prazer ouvir vocês, né? Aqui no Centro de Memória a gente trabalha numa linha que é essa questão do patrimônio, né? Quando a gente pensa em patrimônio, a gente sempre vai pensar nos edifícios, nos monumentos, nas coisas, né, que a gente conserva físicas, né? Mas eu acho que não tem patrimônio maior do que a memória das pessoas, as histórias, né? Estar aqui, a gente está a gente está à frente de grandes monumentos, né, da cultura aqui na cidade, né? Acho que o trabalho que todos vocês encamparam aqui é que deu essa característica que o Vanderlei falou aí, de transformar essa cidade numa referência nacional, né? Graças a esse trabalho. Então, acho que é uma felicidade poder trabalhar junto com vocês. É isso. É isso, Luiz. Perfeito.